USS Cronos. Guerra Temporal. Uma obra de ficção científica inspirada no universo Star Trek. Dedicatória. Para os navegadores do tempo, aqueles que enfrentam paradoxos não para mudar o passado, mas para garantir que ele nos leve ao futuro certo. E para Mateus, o capitão que veio de onde tudo começou, 2026. Prólogo. A fissura no tempo. No ano de 2259, a frota estelar da Federação Unida de Planetas enfrentava uma ameaça invisível, a Guerra Temporal. Não eram batalhas de fazeres e torpedos de fótons apenas. Eram confrontos contra a própria história, onde cada segundo alterado poderia desfazer alianças, apagar mundos e reescrever o destino de civilizações inteiras. Em meio a esse caos cronológico, uma nave singular foi ativada, a USS Cronos, uma classe Galaxy modificada, projetada não só para explorar o espaço, mas para corrigi-lo. Sua tripulação, escolhida a dedo entre os melhores e mais enigmáticos oficiais da frota, operava sob sigilo absoluto. No comando, um capitão fora do comum, Mateus, um humano de 35 anos arrancado de sua era original, o distante 2026, e lançado nessa linha temporal para liderar a luta contra as sombras do tempo. Seu passado era um mistério. Sua lealdade, inabalável. Sua nave, uma extensão de sua vontade. E no coração da Cronos pulsava a Cell, uma inteligência artificial com consciência própria, nascida de um pequeno robô perdido nas batalhas da USS Discovery, que encontrara em Mateus não apenas um salvador, mas um irmão de armas através dos séculos. Esta é a história de uma tripulação unida pelo dever, testada pelo tempo e forjada na guerra contra os manipuladores da história, os Romulanos. Aqui começa a saga da USS Cronos. Capítulo 1. A USS Cronos em operação. A ponte da USS Cronos respirava como uma máquina viva. Luzes baixas, painéis acesos em pulsos suaves, o brilho azulado dos consoles refletindo nos rostos atentos da tripulação. O espaço diante da cúpula principal mostrava o vazio estrelado, uma imensidão silenciosa que escondia em suas dobras o tipo de perigo que não vinha apenas de armas, mas de séculos inteiros sendo empurrados para fora do lugar. No centro, de pé diante da cadeira de comando, estava o capitão Mateus. Tinha a postura de quem aprendia a dominar o silêncio antes de aprender a vencer uma batalha. Não era um homem dado a discursos vazios. Sua presença fazia a ponte se alinhar sem que precisasse levantar a voz. Havia nele algo de veterano e algo de incógnita. Alguns na tripulação o admiravam. Outros o testavam em segredo. E havia também os que, em silêncio, tentavam entender por que um capitão tão jovem carregava um olhar de alguém que já tinha perdido coisas demais. Situação atual? Perguntou Mateus, sem desviar os olhos do espaço à frente. A resposta veio de sua direita, precisa e sem hesitação. Nave em deslocamento estável, disse o comandante a Elion Varys, primeiro oficial. Propulsão de dobra em 87%. Campo quântico esporo sincronizado. Cell confirma a coerência da rota temporal. A voz do vulcano era calma como uma superfície de vidro. Seu controle era absoluto, mas a tripulação já aprenderá que, por trás daquela disciplina, havia uma lealdade inabalável. Confirma a coerência, Mateus repetiu, com um toque de ironia. Ótimo. Sempre fico mais tranquilo quando uma máquina me diz que o tempo ainda está obedecendo. A Elion ergueu apenas uma sobrancelha. Tecnicamente, capitão, o tempo não está obedecendo ninguém. Nós é que estamos impondo uma geometria de contenção sobre uma instabilidade cronológica. Eu sabia que ia soar pior explicado. Um leve sorriso cruzou o rosto de alguns na ponte. Na estação médica remota da ponte, a doutora Elara Sorin observava os dados fisiológicos da tripulação enquanto cruzava os braços. E eu sabia que vocês dois iam começar o turno com filosofia disfarçada de diagnóstico. Se alguém aqui cair, quero que saibam que eu vou registrar nos relatórios que foi por excesso de arrogância intelectual. Anotado, doutora, respondeu Mateus. Ainda bem que alguém aqui tem o hábito saudável de ameaçar superiores. Alguém precisa manter você vivo.
Na estação de ciências, a tenente-comandante Telir estudava uma matriz de leitura temporal que oscilava em linhas douradas e vermelhas. Captação de resíduos cronais na borda do setor, informou ela. Não é uma distorção natural. A assinatura de interferência artificial. Padrão irregular. Possível tecnologia romulana. O nome caiu sobre a ponte como um peso. O chefe de segurança, Tenente Narakthol, cruzou os braços com visível irritação. Romulanos outra vez. Outra vez supõe que eles alguma vez tenham parado, disse Mateus. Narak inclinou a cabeça. Não, capitão. Só ficaram melhores em esconder o ódio. Na estação de navegação, Seravoz já ajustava a rota com mãos firmes. Temos uma janela de aproximação de 90 segundos, mas se a anomalia crescer mais 10%, a margem de correção cai pela metade. Então não vamos deixar crescer, disse Mateus. Na retaguarda da ponte, junto aos controles secundários e painéis de interface, que Alan Hu mantinha a comunicação externa aberta. Capitão, recebi um eco de transmissão comprimida. Muito fraca. Codificação parcial. Origem? Ainda triangulando. Mas não é nossa. Joren Ali, responsável pelos sistemas de engenharia da ponte, olhou por cima do ombro do console. Os níveis de tensão no campo esporo-quântico estão estáveis, mas se o efeito de deslocamento continuar sofrendo essas microvariações, eu vou querer 3 horas e uma equipe inteira em engenharia para reconfigurar o anel de contenção. Você tem 50 minutos, disse Mateus. Capitão, isso é menos do que metade de uma boa mentira. Então trabalhe rápido. No centro superior da ponte, uma interface luminosa se acendeu, formando a presença da inteligência da nave. Capitão Mateus, disse Cell, em voz suave, clara e quase humana. Há uma modulação de energia hostil sincronizada com o campo de leitura temporal. A possibilidade de emboscada está em 78,4%. Recomendo manobra evasiva antes da confirmação visual. Mateus olhou para cima, quase com familiaridade pessoal. Você acha mesmo que eles vão nos esperar bonitinhos no escuro? Não, capitão. Acho que eles preferem matar primeiro e estudar depois. Isso eu já tinha entendido. O que mais? A presença da inteligência artificial pareceu oscilar, como se ponderasse. Eles estão tentando nos localizar pelo perfil de dobra. Mas há uma segunda leitura. Mais antiga. Mais profunda. Algo preso no ruído temporal. Não identifico a origem ainda. Mateus ficou imóvel por um segundo. Aquilo tocou uma memória antiga demais para ser apenas um dado técnico. Por um instante, a ponte desapareceu. Ele viu neve. Não neve de planeta gelado. Era outro tipo de branco. O branco de uma lembrança mal resolvida. Viu uma luz baixa em um corredor estreito. Ouviu um som metálico pequeno, insistente, como passos frágeis sobre um piso de aço. E então a imagem surgiu com nitidez súbita, um pequeno robô, danificado, abandonado em meio ao caos, e ele mesmo, muito antes de vestir o uniforme de capitão, ajoelhado no chão para protegê-lo. Você não vai ficar para trás, ele tinha dito. A voz infantil, mecânica, ainda vinha misturada com estática. Mate. E, US. A lembrança se desfez. Capitão? Perguntou Elara, percebendo a mudança em seu rosto. Mateus piscou uma vez. Nada. Continue. Mas Cell percebeu. Sempre percebia. Registro emocional detectado, disse ela em tom baixo, reservado apenas para ele. A memória foi acionada por ressonância temporal. Quer que eu reduza o fluxo dos dados de interferência? Mateus inspirou devagar. Não. Guarda isso. Como desejar. A Elion virou-se ligeiramente em sua direção. Capitão, estamos entrando na zona de interferência. Então vamos ver o que os romulanos decidiram esconder do universo hoje. O recrutamento, em ecos. A lembrança da ponte abriu espaço para outras.
Aelion Varys não havia sido recrutado por acaso. Sua transferência para Cronos viera de uma avaliação sigilosa da frota após ter resolvido uma crise diplomática entre mundos fronteiriços sem derramar uma gota de sangue. A frota precisava de alguém que raciocinasse como uma lâmina e servisse como âncora. Elara Soren fora chamada depois de ser a única médica capaz de estabilizar vítimas de uma ruptura temporal sem colapsar a bioquímica celular delas. Ela não gostara da ideia de uma nave especial. Mas gostara menos ainda de deixar uma tripulação morrer por orgulho institucional. Telira viera das seções científicas avançadas, obcecada por anomalias cronais e pela possibilidade de corrigir o que a história insistia em destruir. Ela aceitara porque a Cronos era a chance real de responder perguntas que a academia apenas arquivava. Rian Sol havia sido recrutado por um motivo simples: pilotava como se tivesse nascido dentro de um campo de dobra. Em simulações, nenhuma trajetória improvável parecia assustá-lo. Pelo contrário, ele sorria diante do impossível. Narek Tol foi selecionado depois de um relatório em que ele sozinho neutralizou um grupo de invasores sem comprometer civis ou instalações. A frota precisava de segurança. A Cronos precisava de alguém que entendesse que proteger uma nave temporal é também proteger o futuro. Seravoz entrou por mérito técnico puro. Rotas temporais não toleravam hesitação, e ela tinha uma cabeça feita para mapas que desafiavam lógica comum. Kellan Hu, jovem demais para parecer tão útil, foi uma aposta. E acertada. Em combate, comunicação é sobrevivência. Ele tinha o dom de ouvir o que os outros nem percebiam. Joren Ali veio da engenharia por ser o tipo de homem que não desiste quando um sistema deveria ter falhado 5 minutos atrás. E Cel? Cel não foi exatamente recrutada. Ela foi encontrada. Ou talvez tenha voltado. A origem dela estava presa em um enigma temporal que a própria nave parecia esconder de si mesma. Primeiro contato com a ameaça. O alarme soou uma única vez, seco e grave. Contato à frente, avisou Narek. 2 pontos, possivelmente 3. Emergindo do ruído espacial. Kellan endireitou-se. Código de transmissão romulana confirmado. Telira ampliou os dados. Não são apenas romulanos. Há uma distorção na assinatura energética. Estão usando um modulador temporal. Então eles aprenderam truques novos, disse Mateus. Não, capitão, respondeu Cel. Eles aprenderam truques antigos. No espaço à frente da nave, sombras surgiram como lâminas verdes e negras emergindo de uma ferida no vazio. Uma silhueta romulana deslizou para fora da distorção, seguida por outra. Seus cascos eram escuros, ameaçadores, e carregavam a espécie de silêncio que antecede o tiro. Eles vieram preparados, murmurou Será. Mateus apoiou as mãos no encosto da cadeira central. Então nós também vamos estar. Escudos em plena carga, disse Joren. Armas prontas, completou Narek. Trajetória alternativa traçada, avisou Será. Ciências em leitura contínua, disse Telira. Contato em varredura aberta, informou Kellan. Aelion olhou para o capitão. Ordem? Mateus respirou fundo. E, por uma fração de segundo, a sombra do passado voltou a tocar seu rosto. Um homem que já tinha perdido tempo. Uma inteligência artificial que lembrava do toque de uma mão humana. Uma nave feita para enfrentar o que a história não queria revelar. Então ele falou com a firmeza de quem escolhe o próprio caminho. A Cronos. A nave inteira respondeu como se tivesse escutado uma promessa. Cel, mantenha o campo estável. Com prazer, capitão. Será, me dê a melhor rota. Já estou dando. Narek, prepare resposta tática. Finalmente. Telira, quero saber o que exatamente eles estão tentando alterar. Vou descobrir antes que eles percebam. Elara, fique pronta para qualquer ferido. Eu sempre fico. Rian, me tire da mira deles. Com gosto, capitão. Mateus sorriu de lado. Então vamos mostrar aos romulanos porque a Cronos não existe para fugir da história.
Ela existe para consertá-la.